Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates aqui na RDC TV, sempre trazendo a perspectiva dos assuntos do momento, os nossos convidados aqui nos estúdios e também por videoconferência. O Cruzando as Conversas vai ao ar de segunda a sexta, logo após o Dois Toques. E o nosso programa você pode acompanhar pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, nas principais praças do Rio Grande do Sul. Pelo canal 524 da Claro Fibra TV em Montenegro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Torres, Gramado e Canela. E pelas redes sociais em qualquer lugar do mundo. @RDCTV Digital. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Além disso, o Cruzando as Conversas também tem o seu formato de podcast. E você pode encontrar no Spotify, no Google Podcast e em todos os agregadores. É só procurar Cruzando as Conversas. No nosso site, rdctv.com.br, você clica na aba podcast e ali você encontra o link direto. Você pode fazer o download no seu smartphone e acompanhar o nosso programa também quando ele não está ao vivo. Lembrando que as edições do Cruzando as Conversas também estão no canal da RDC no YouTube. Você pode mandar a sua mensagem através do Facebook, no live stream, que já está no ar. A sua participação é muito importante. O programa de hoje se divide em dois blocos. No primeiro deles, nós vamos ter uma entrevista com o secretário de Administração de Porto Alegre, André Barbosa. E na segunda parte do programa, nós vamos falar sobre o governo do Estado e também sobre os assuntos relativos a ele e o papel da Assembleia Legislativa. Nós vamos falar sobre volta às aulas, vamos falar sobre o combate à pandemia, sobre apoio aos micro e pequenos empreendedores. Então vamos começar esse programa com o nosso primeiro convidado, André Barbosa, que já está conectado conosco. Secretário, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi. Obrigado pelo convite para participar do Cruzando as Conversas. Acho que é muito importante a gente ter esse canal de comunicação aí com a comunidade gaúcha. Muito bem. Secretário, vamos começar falando dos tópicos da sua pasta. São alguns aí, tem vários assuntos que nós vamos administrar. Eu vou centrar em dois que eu acho que são importantes. E o primeiro deles pode ser até polêmico, que é um novo centro administrativo para a capital. O senhor acredita que seja adequado um novo centro administrativo para a capital? E a pergunta que eu lhe faço é exatamente porque a pandemia abriu espaço para a inovação, do ponto de vista, inclusive, das relações de trabalho, com muitas pessoas fazendo home office. Claro, trabalho presencial, em muitos casos, se faz necessário. Mas, diante desse quadro, talvez não fosse o momento para que se apostasse no investimento no trabalho à distância, para não haver necessidade de amplas estruturas públicas custosas, que muitas vezes são ineficientes e desperdiçam recursos do Estado? Minha primeira pergunta é essa. Vamos lá, secretário. Excelente pergunta, viu, Macalossi? Eu acho que o tema que tu traz aí para a gente refletir é de suma importância, ainda mais nesse momento aí de pandemia, né, que nós vivemos já há mais de um ano, né, nessa situação, onde as relações humanas mudaram e as relações de trabalho não poderiam ser diferentes, né? Nós estamos passando por uma verdadeira revolução, né, nas relações de trabalho. E o prefeito Melo, desde que assumiu, há pouco mais de 100 dias, né, determinou a nossa Secretaria de Administração e Patrimônio que liderasse aí um grupo de trabalho composto por várias secretarias para estudar, né, o trabalho remoto e a sua implementação aí pós a pandemia. É evidente que o trabalho remoto veio aí para ficar, né? E a gente já está fazendo isso aí desde março do ano passado, né? Ainda na antiga gestão. E as secretarias hoje funcionam, dependendo da sua especificidade, né? Funcionam aí com 10, 15, 20% de servidores presenciais e o restante no trabalho remoto.
é evidente que as secretarias de ponta, né, as secretarias da Educação, da Saúde, a de Serviços, entre outras, precisam realmente atender na ponta, né? E é difícil fazer o trabalho remoto. Em relação à tua pergunta, especificamente, né, do centro administrativo, havia no município uma ideia, né, e ainda antes da pandemia do coronavírus, antes ainda lá de março do ano passado, um estudo, né, para a implantação desse trabalho remoto. Tem algumas secretarias no município de Porto Alegre que já trabalham nessa modelagem, porque trabalham com processo eletrônico. Te dou um exemplo da PGM, por exemplo, né, que é a nossa procuradoria. O processo eletrônico, né, em todos os tribunais aí praticamente conduziram aí a procuradoria a trabalhar de forma eletrônica. Então, a procuradoria não teve muita dificuldade de se adaptar a essa nova modalidade de trabalho. A Secretaria de Obras, entretanto, não vai poder trabalhar nessa modalidade, mas existem várias que poderão, né? Com certeza, com certeza. Então, aquelas secretarias de gestão, né, do eixo gestão, que nós chamamos ali a nossa Secretaria de Administração e Patrimônio, a Secretaria da Fazenda, a de Planejamento. Tivemos aí um problema de conexão com o secretário. Produção, houve uma interrupção na fala dele? Travou. Bom, estamos aí ouvindo o secretário, então, André Barbosa, que comanda a pasta da Administração e Patrimônio do município. Eu abri o programa questionando ele sobre a necessidade de um centro administrativo. E meu argumento é basicamente a nova perspectiva de trabalho à distância que se colocou em posição ao momento, mas que pode ser aproveitada em benefício da diminuição do custo do Estado. E quando eu vi a notícia no site da Prefeitura, no perfil da Prefeitura, de que estava sendo cogitada a hipótese de construir um centro administrativo, obviamente, foi uma pergunta que me veio e que eu acho que é importante, e o secretário está de volta. E esse meu enrolation aqui, para cobrir o espaço da queda dele, funcionou perfeitamente. Secretário, por favor, continue a sua resposta. Desculpa, a falha na internet aí realmente parou o sinal. Eu estava falando ali da questão do trabalho remoto, né? Que a gente está em fase de conclusão já dos estudos, viu, Macalossi? Nós não temos dúvida que essa modalidade veio para ficar, né? Como eu estava te dizendo, não são todas as secretarias que vão poder fazer esse trabalho remoto, né? Claro. Mas, claro, tem que fazer toda a adaptação tecnológica, né? Dar condições. Assim como não é possível, por exemplo, pedir para que um vendedor de cachorro quente, é impossível pedir para um vendedor de cachorro quente fazer home office. Com certeza, com certeza. E então a questão do centro administrativo, neste cenário que nós vivemos hoje, né, de redução de espaço de trabalho, então a gente está discutindo muito internamente, né? Nós não temos ainda uma opinião formada, tem um debate entre as secretarias e o próprio centro de governo, né, para ver qual é a melhor alternativa, se é construir um centro novo, né, que gasta muito dinheiro, né, vai investimento que a gente estima em 200 milhões, ou nós reformamos os prédios que temos, né, e conseguimos adaptar essa nova realidade. Porque sabe o que é? É que assim, a população vai ver, por exemplo, a discussão da construção de um centro administrativo, vai pensar, mas por que não compram, por exemplo, não constroem um hospital novo, ou postos de saúde, ainda mais no momento de pandemia? Então, é uma questão que tem que ser analisada com muito cuidado, né, secretário? E é isso que a gente está fazendo, né? Nós não temos dinheiro sobrando para fazer isso, então, com um pouco que a gente tem, né, e também com todo o patrimônio que o município tem, ocioso, né, então a gente vai tentar otimizar e racionalizar o uso desse patrimônio e, quem sabe, viabilizar uma permuta, né, com um parceiro privado, também com a União. Nós estamos conversando muito com a Superintendência de Patrimônio da União, de, quem sabe, fazer uma permuta e reformar algum prédio e conseguir unificar toda a gestão, né, no Centro Histórico de Porto Alegre, né? Por outro lado, deixa eu lhe colocar isso, por outro lado, né, secretário,
também há a questão, e eu não sei qual que é o valor, mas há a questão sempre dos aluguéis, prédios que não são da prefeitura, que são alugados e que muitas vezes são até no conjunto mais custosos do que se construir um prédio da administração pública. Eu não sei se há uma análise de custos relativos a isso, se foi feita uma projeção. Isso, exatamente. Exatamente. Então, isso entra na nossa área de patrimônio, né, da Secretaria. E nós temos hoje em torno de 200 e poucos imóveis locados, se eu não estou enganado, o que dá aí em torno de 14 milhões em despesa, né, de locação por ano. Né? Então, para poder sediar toda a máquina pública, né, além dos imóveis próprios, né? Então, nós buscamos aí no mercado prédios particulares e gastamos na faixa de 14 milhões por ano. Então, nós aí fazendo investimento, gastando uns 25, 30 milhões reformando um prédio numa permuta com um parceiro, a gente consegue realmente economizar muito dinheiro, porque no longo prazo, quer dizer, o somatório de 14 milhões vezes 4, né? Sim, sob esse ponto de vista... Exatamente, né? Então, essa mudança de conceito ela tem que ser feita para ontem. Nós não podemos jogar pela janela 14 milhões por ano em locação de espaço para sediar a máquina pública, né? Hoje, quantos prédios a prefeitura tem, secretário? São dela? Na verdade, nós estamos agora licitando nesse Muitas vezes os governos não sabem quantos prédios e terrenos têm, o que é uma coisa absolutamente extraordinária. Olha, né? E tu sabe, quando nós assumimos, a gente não conseguiu essa informação correta ainda, né? Porque o inventário que se tem é muito antigo, né? Nós temos os imóveis todos planilhados, né, no Excel. Então, a gente está licitando agora para fazer um inventário de todo o patrimônio, de fazer a gestão informatizada de todo o patrimônio, né? Nós temos hoje 11 mil registros imobiliários, tá? Só que isso não quer dizer que nós temos 11 mil imóveis, porque tem muitos imóveis que têm mais de uma matrícula, né? Então, a gente está fazendo um trabalho aí, precisa realmente de um apoio, né, de empresa especializada nisso, né? Nós não temos quadro de pessoal para conseguir fazer a apuração de todos os registros, né? Então, mas é na faixa de 8 a 10 mil imóveis que nós temos. Né? Quantos? Próprios do município. 8 a 10 mil? De 8 a 10 mil imóveis próprios do município, em Porto Alegre, né? E isso incluindo todo o patrimônio, né? Então, a gente tem que inventariar isso. Tem muitos imóveis desocupados. O maior proprietário de prédios de imóveis de Porto Alegre é o município? Não tenho dúvida disso. Nenhuma dessas grandes imobiliárias aí pode se arrogar o título de a maior proprietária de imóveis de Porto Alegre. É o município de Porto Alegre. Isso é uma coisa assombrosa. E o mais assombroso de tudo é o senhor... Claro, eu não posso responsabilizá-lo, mas eu responsabilizo o Estado, a administração pública em Porto Alegre ao longo do tempo, de não saber o que é seu. É uma coisa extraordinária. Não sabe o que é seu. Exatamente. E preocupado com isso, a gente já quando da transição até agora, o início do governo, a gente vem trabalhando nisso de fazer uma gestão realmente moderna nesta parte de patrimônio. Nós estamos fazendo a implementação de um sistema de gestão do patrimônio imobiliário, mobiliário também, nos móveis e também da nossa frota, né? Nós temos aí quase 1.000 veículos, né, contando com a frota própria, né, e também de carros locados. A gente quer implementar aí um sistema de aplicativo nesses veículos para que a gente consiga, com menos veículos, atender toda a demanda, né, e gastando muito menos. Então, essa parte patrimonial aí é uma prioridade para o nosso prefeito Sebastião Melo, né, que tem nos cobrado isso diariamente, e com razão, porque nós não podemos admitir desperdício de dinheiro público, né, Macalossi? Com certeza. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu acho extraordinário que a prefeitura seja, né, o maior proprietário de imóveis, também acho extraordinário ser a maior proprietária de automóveis de Porto Alegre. De automóveis, assim, contando com todos, assim, maquinários,
Quando Então, maquinário não estou contando, eu estou falando carro, veículo comum, sabe? Maquinário tem que ter, obviamente. Né? Isso. Mas, na verdade, o que está faltando aí, a nosso ver, é colocar GPS agora em todos os veículos. Né? A gente, com isso, vai conseguir fazer todo um controle, né? Através de aplicativos, né? Otimizar, não deixar o carro parado. Esse carro vai estar circulando o dia todo, servindo, né, de deslocamento de servidores, né, entre seus postos de trabalho e a sua área de atuação, enfim, otimizar o gasto, né, otimizar o uso do carro. Né? Ele não pode ficar parado com o motorista ali. Né? Então, a nossa ideia aí é implementar, inclusive fazer parcerias com os aplicativos, né, de transporte. Então, isso aí a gente já está planejando para até o final de junho lançar os editais e melhorar esse sistema, né? Então, além disso, né, Macalossi, nós temos na Secretaria aí toda a questão de pessoal, né, que a gente administra, todas as licitações e contratos, né, que foram unificadas na Secretaria de Administração, né? Então, é trabalho que não acaba mais lá, viu, Macalossi? Secretário, eu tenho mais um tópico nessa nossa entrevista de abertura do programa que diz respeito a um problema histórico na capital, que na verdade é padrão em todos os municípios, mas em Porto Alegre as pessoas tinham uma raiva particular deste problema endêmico, que é a buraqueira asfáltica. O sujeito anda em Porto Alegre, está em terreno lunar praticamente, né? Em muitos lugares. E agora será criada uma usina asfáltica. É isto? Vai resolver o problema? Isso. Na verdade, aí eu vou entrar numa área que não é minha, que é lá do secretário Marcos Felipe, lá da Secretaria de Serviços Urbanos, e que está fazendo excelente trabalho aí, linha de frente, né? Ele vai para a rua, acompanha todas as equipes e neste caso aí eu acompanhei lá a reativação, né, da usina de asfalto lá da Restinga. Né? Então, agora uma empresa lá vai fazer a gestão. O município não tinha condições de fazer isso e aquela usina estava parada, né, quando nós assumimos, não produzia nenhum asfalto. E nós reativamos ali a questão, nós concluímos a licitação, né, lá na nossa secretaria no início do governo e essa usina foi reativada agora na mão do particular, né, nas mãos de particular. E eu vou te dizer, eu testemunhei uma grande equipe lá, o próprio dono da empresa participando do ato, já com toda a vontade de trabalhar e agora começou já a operação tapa-buraco, né, na cidade, e nós também reativaremos a usina de asfalto lá da Zona Norte, que também estava fechada, deve estar sendo reativada agora nos próximos dias, né? Esse é um trabalho lá do secretário Marcos Felipe, lá da Secretaria de Serviços Urbanos, para realmente dar conta da demanda hoje que está represada no município de Porto Alegre, que tem aí um buraco por metro quadrado, né? É uma coisa impressionante. Então, e em locais. E não é na periferia, não. É nas vias principais. Aliás, eu vou destacar aqui uma obra que eu achei importante que estavam fazendo, adequada, lá na Vasco da Gama, que eu frequento muito, estavam ali arrumando ali, que aquilo dali estava se dissolvendo, era uma coisa grotesca. Eu acredito assim que nos próximos 2, 3 meses a gente já vai notar uma diferença, viu? Nessa questão dos buracos em Porto Alegre, porque essas duas usinas vão trabalhar na conservação das vias, né? Não em asfalto novo. Asfalto novo aí tem que licitar e contratar, mas nas operações de conservação, né? Então, essa é a preocupação do nosso prefeito, de cuidar da zeladoria da cidade, né, Macalossi? Perfeito. Então, tem visto ele na mídia aí parando, tirando placa de poste e pintando o cordão de calçada. Ele é muito zeloso com essa questão da conservação da cidade, né? Acima de tudo, o prefeito ele tem que ser zelador da cidade. Tem muito prefeito, eu vou dizer isso, é uma percepção minha, tá? Tem muito prefeito que quer entrar para fazer. Porque eu vou fazer 1000 obras, não sei o quê, e não consegue conservar o que tem. Eu vou te dizer, a maior parte dos munícipes ficariam muito satisfeitos se a grama fosse aparada e não tivesse buraco nas ruas. É sério? Exatamente. São os pequenos detalhes, né, que acabam atrapalhando a vida do porto-alegrense, né? A gente vive na cidade, nós não vivemos na União. Então,
a responsabilidade desta atividade é do prefeito e da sua equipe. Né? Então, a gente quer uma rua limpa, uma rua transitável, né? Uma calçada bem cuidada. Né? Então, claro, depende muito do pedestre, da população contribuir, né? Mas o poder público não pode conviver com a buraqueira que nós vivemos até pouco tempo atrás. Com certeza. Então, essa visão, né, de gestão, né, do prefeito Melo, do vice-prefeito Ricardo, é fundamental. E isso contamina toda a equipe, porque a gente vive cuidando dessas questões e priorizando, né, em cada secretaria estas ações, os pequenos detalhes que fazem a diferença na vida das pessoas que vivem aqui em Porto Alegre. O Alexandre Martins mandou um comentário aqui dizendo: a prefeitura economizaria em aproveitar prédios existentes como o do INSS, na Mário 5 Paus. Esta é verdade, né? Nós estamos ali dialogando muito com o patrimônio da União, né? Aquele prédio ali que tem atrás da prefeitura, né? Ele é um prédio do INSS, né? Então, é um prédio que está desativado, que serviria muito bem para o município, né? Claro que as tratativas, né, conversas iniciais estão acontecendo, mas, como eu te disse, não há uma definição ainda, né? Embora eu acho que a reforma de um prédio, né, a utilização de um próprio ou uma permuta com um parceiro privado, né, reformando um prédio, seria mais interessante e menos custoso, né, para os cofres públicos. Com certeza. Né? A gente não está numa situação difícil, a gente não está numa situação fácil, né? Todo nosso dinheiro, todo o que a gente pode economizar vai para a saúde, para a contratação de enfermeiros, né, de trabalhadores lá temporários, né, para que a gente possa enfrentar essa situação do Covid. Então, a perspectiva de gastar 200 milhões construindo um centro novo, né, está sendo repensada, né, no município. Então, a ideia é que a gente consiga, sim, fazer um centro administrativo, né, mas gastando pouco. Né, gastando pouco e também adequado a essa função, a essa questão, né, do trabalho híbrido que está se avizinhando, né, Macalossi? Nós, em seguida, aí vamos ter isso como uma modalidade de trabalho, né? Não como uma consequência momentânea, né, de uma pandemia. Não, nós vamos acabar implementando essa modalidade de trabalho no município, também no Estado deve caminhar nesse sentido, na União já está bem avançado isso, né, de fazer um trabalho híbrido, né, parte presencial, parte remoto. A gente vai precisar investir em tecnologia, né, a gente vai precisar ter sistemas que dialoguem, né, com a medição de produtividade do servidor, né, e também para que a gente consiga ter uma gestão aí moderna. Né. É isso aí. E também cabe a nossa secretaria fazer esse estudo, né, de modernização da máquina pública. Secretário, muito obrigado pela participação hoje, falando sobre esses assuntos. Eu gostaria de mandar aqui um abraço para Paula Medeiros e para o César Day. O César faz muito tempo que eu não vejo. Obrigado, são grandes amigos. O César é um querido amigo e lhe deixo com a última palavra. Obrigado, secretário. Macalossi, eu te agradeço aí, sabe? Eu sou um admirador teu, gosto muito do programa, acompanho sempre que consigo, né? E estou à tua disposição no que precisar para falar sobre os temas da secretaria, da prefeitura, tá? Estou à disposição de vocês, da tua audiência, né? E um grande abraço aí para a equipe que me recebeu muito bem, viu? Muito bem. Eu teria ainda a pauta relativa, né, à questão dos concursos, né, que a gente poderia abordar. Vamos deixar para uma próxima. Sim. Deixamos para uma próxima pelo tardar do tempo. Secretário, muito obrigado novamente. Estou à disposição tua aí. Muito bem. Um grande abraço, obrigado, viu, Macalossi? Boa noite. Eu que agradeço. Secretário André Barbosa, da Administração e Patrimônio, participando da abertura do Cruzando as Conversas. Na sequência, nós teremos os deputados Eric Lins e Thiago Simon aqui para falar sobre gestão no Estado do Rio Grande do Sul, trabalho do governo e da Assembleia Legislativa. Fiquem ligados.
Estamos de volta na RDC com o Cruzando as Conversas. Nesta segunda parte do programa, nós teremos a participação de 2 deputados estaduais, Thiago Simon, do MDB, e Eric Lins, do DEM. Nós vamos falar aí sobre o governo do estado, sobre volta às aulas, vamos falar sobre saúde, combate à pandemia. O Eric esteve em Brasília, né? Falou com o ministro da Saúde. Vamos falar sobre economia e sobre as medidas aí compensatórias, que é um assunto de interesse de todos os gaúchos nesse momento. E você pode assistir o nosso programa pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, nas principais praças do Rio Grande do Sul, no canal 524 da Claro Fibra TV, em mais 6 cidades. Nós estamos agora em Monte Negro, em Cachoeira do Sul, em Guaíba, em Gramado, Canela e Torres. E pelas redes sociais, @RDCTV Digital, em todas as plataformas, você pode mandar a sua mensagem, participar. Seu comentário sempre é muito bem-vindo. E você encontra o Cruzando as Conversas no formato podcast, no Spotify, Google Podcast, em todos os agregadores. É só fazer o download. Ou ir lá no nosso site, rdctv.com.br, clique na aba podcast e daí você encontra lá o nosso programa na íntegra. Acesse também o site do RDC Shopping, o mais novo marketplace do Rio Grande do Sul. O site que tem ofertas, produtos dos mais variados e promoções, rdcshopping.com.br. Água de Arcanjo, desconto de 15% nos kits presentes, de R$ 89 por R$ 75,65. Você pode parcelar em até 3 vezes. Beba com moderação. www.rdcshopping.com.br. Você encontra lá esta e outras ofertas e promoções especiais. Muito bem. Deputado Eric Lins está aqui no estúdio conosco. Eric, bem-vindo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Macalossi, boa noite aqui aos ouvintes, aos web espectadores e telespectadores aqui da RDC. É um prazer estar aqui novamente. E por videoconferência, o deputado Thiago Simon. Tudo bom, Thiago? Macalossi, é uma honra poder estar aqui contigo, participando mais uma vez desse programa relevante aí para o debate público do nosso estado, junto com o meu querido colega e qualificado parlamentar, Eric Lins. Vamos começar falando sobre volta às aulas. Hoje teve uma manifestação muito forte na frente do Palácio Piratini e eu pedi para a produção pegar trechos das imagens da manifestação que ocorreu. Temos elas? Podemos colocar no ar, Nádia? Vocês têm aí, então, imagens das manifestações que ocorreram hoje. Os manifestantes estiveram concentrados na frente do Palácio Piratini, pedindo basicamente a volta às aulas, né? Pessoal que lidera aí o movimento em defesa do retorno das aulas. Em São Paulo há um grupo organizado chamado Movimento Escolas Abertas. Eu não sei, confesso a ignorância nesse particular, eu não sei se esse é o grupo ligado a esse movimento, mas de qualquer forma defende a mesma coisa, né? O retorno às aulas presenciais, que está judicializado, diga-se de passagem, né? Diga-se de passagem, o governo tem, né, através da Procuradoria-Geral, buscado de alguma maneira o retorno à aula presencial, mas tem encontrado muita resistência dentro do setor do Poder Judiciário, que tem reiteradamente negado, né, a possibilidade de retorno às aulas. E o governador também publicou um vídeo falando sobre isso. Vamos colocar o vídeo do governador Eduardo Leite comentando o retorno às aulas. Atenção, pessoal, é importante o que eu vou colocar aqui. O nosso governo quer o retorno das aulas presenciais no Estado. O ponto é que existe uma decisão judicial da qual nós discordamos totalmente, que proibiu a retomada do ensino presencial no Rio Grande do Sul. Eu insisto, existe uma decisão judicial, da qual nós inclusive já recorremos junto ao Supremo Tribunal Federal, e essa decisão proíbe a retomada do ensino presencial aqui no Estado. Esse assunto não depende mais da mera vontade do governador. Se dependesse, as aulas já teriam retornado mesmo em bandeira preta, que é o que está definido no nosso modelo, está definido no nosso decreto, que as aulas deveriam estar funcionando, mas esse decreto teve sua eficácia suspensa pela decisão judicial.
eu insisto mais uma vez, para que fique claro. A Justiça proibiu o retorno das aulas presenciais no Estado. Então, não se trata apenas de transformar a cor da bandeira. Se fosse por isso, trocávamos as cores das bandeiras por outras cores e a decisão não se aplicaria? Não, não é simples assim. Não acredite em mentiras. Nós estamos sim buscando, na Justiça, como deve ser, o retorno das aulas presenciais no Estado, porque nós entendemos que isso é fundamental para as nossas crianças. Inclusive, eu entendo que, especialmente a educação infantil, é quase que um serviço de saúde também essencial, porque ali se dão os estímulos para o desenvolvimento psíquico, motor, emocional das crianças, e sem ter esses estímulos, essas crianças ficam prejudicadas e a sociedade como um todo prejudicada também. Por isso, acredite no que nós estamos colocando de forma muito clara, através dos nossos recursos ao Supremo Tribunal Federal, todos os nossos esforços que nós estamos fazendo junto ao Judiciário, é que nós buscamos reverter essa decisão para que as aulas retornem o quanto antes no estado do Rio Grande do Sul. Eric, o governador está convidando os manifestantes a irem protestar na frente do Tribunal de Justiça? É isso? Que ele disse, tirou o corpo fora, disse, não tem mais nada a ver comigo, eu estou tentando, estamos fazendo a nossa parte, não estamos sendo bem-sucedidos, admitiu que há uma dificuldade, mas ele basicamente tentou se isentar da responsabilidade. E aí, qual que é a tua avaliação? Olha, Macalossi, acredito eu que se não fui o primeiro, devo ter sido um dos primeiros a se contrapor a qualquer medida restritiva aqui no Rio Grande do Sul. Qualquer medida restritiva? Qualquer medida restritiva. No primeiro, lá atrás, quando houve o primeiro decreto, eu inclusive entrei com uma ação popular, tá? Que na verdade não foi julgada como ação popular, ela foi julgada como uma ação ordinária. O juiz não se ateve especificamente aos elementos da ação, mas naquele momento havia muita incerteza, muito medo, e a ação não teve o seu julgamento procedente, nem mesmo esse caráter liminar. Hoje a gente vê, sim, a necessidade de algumas restrições mínimas, mas eu tenho certeza absoluta de que restrições e proibições que inviabilizassem o exercício das atividades profissionais de alguém, essas proibições, elas seriam inconstitucionais, tá? E aqui eu tenho um profundo respeito pelo governador, acredito que ele esteja fazendo aquilo que ele entende que é melhor nesse momento, mas em momentos de grande crise, nós todos estamos suscetíveis a equívocos. E eu acredito que foi um grande equívoco do governador quando ele avançou um determinado ponto e bloqueou as pessoas de realizarem suas atividades profissionais. Sejam comerciantes, sejam profissionais de educação infantil, como nós estamos vendo agora. Aquele grupo de pessoas que estava ali na frente, Macalossi, estavam pela imperiosa necessidade de trabalhar e uma definição psicológica muito clara de que existe a necessidade do retorno do ensino infantil pelas características do ensino infantil. E por que eu estou dizendo isso? Quando você avança a determinado ponto que não deveria ser avançado, o retorno é muito difícil. Quando você tem você vai criar dentro de casa um cachorro é uma coisa, um gato é uma coisa. Mas nós já vimos diversas notícias de alguém que cria uma cobra ou cria um leão. Ou mesmo um porco. Mais cedo ou mais tarde... Eu não estou falando do leitão, eu estou falando de um porcão considerável. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que você achava que estava fazendo um bem pode se voltar contra você. Um leão pode te devorar, uma cobra pode pegar o seu filho. Isso porque são animais selvagens. O Poder Judiciário, ele é a última ratio. Isso é, você só recorre a ele quando é extremamente necessário. E quando todos os governadores e prefeitos do país começaram a empoderar demais o Poder Judiciário, ele começou a mandar demais. E agora, depois que o governador decidiu fechar algumas coisas, que eu julgo que foi um equívoco, ele quer retornar ao status anterior e está tendo dificuldade. Percebe a analogia? Porque você alimenta determinado segmento,
ou determinada instância política, instância administrativa ou instância judiciária, e você não consegue mais retornar ao status anterior porque você empoderou demais aquela instituição. Eu fiz a analogia com os animais selvagens porque são coisas que a gente não tem o controle. Às vezes você quer alguma coisa, quer fazer um bem, mas escolhe um caminho equivocado. E eu acho que essas proibições foram equivocadas, seja na educação, e agora a gente vê o STF proibindo o retorno, e eu acho um grandíssimo absurdo das instâncias de primeiro grau, segundo grau ou nas instâncias excepcionais, tá? E eu faço muitos votos de que o governo tenha sucesso nessa empreitada e consiga retornar. Apesar de eu achar que foi um erro a paralisação da forma que foi feita, eu acredito que o retorno com cuidados, ele é essencial para manutencionar aquilo que a Constituição determinou como prioridade absoluta. Mas as entidades representativas dos professores dizem que é muito arriscado voltar. Pois é. As entidades representativas... E daí eles falam assim, esses deputados aí que trabalham em home office querem impor a nós, professores, que voltemos exatamente no pico da pandemia. Não vai falar isso de mim, porque eu estou todo dia na Assembleia. Tá? Tudo bem, mas é o conceito, é o que se fala em geral, né? Mas isso é um pensamento muito obtuso, tá? Se pensar assim. A nossa Constituição Federal, isso é um preceito fundamental, determinou absoluta prioridade para se efetivar vida, educação, saúde das crianças. Inclusive, numa reunião que eu tive com o ministro essa semana, eu salientei também que a prioridade para a vacinação dos professores, eu digo não só dos professores, mas de todos os profissionais envolvidos na educação, deve ser priorizado por conta de um preceito fundamental que está na Constituição Federal e ela também é reproduzida no Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? Se você determina que deve haver uma prioridade para as políticas, na efetivação das políticas públicas para a educação das crianças, a gente tem que priorizar a vacinação de professores e profissionais. Não, eu concordo. Se você entende que existe uma prioridade na vida de crianças e adolescentes, as crianças e adolescentes em idade escolar também deveriam ter essa priorização. O índice de contaminação de jovens é baixo. É baixo. Jovens, extremamente jovens, é baixo. E eu acho que se priorizar os professores dando-lhes a imunização, acho que já é um bom caminho aí. Se vai trazer segurança aos professores e aos profissionais, e eu falo também aos conselheiros tutelares. Aliás, os conselheiros tutelares têm uma função tão importante, muita gente não conhece e muita gente não reconhece, que nesse momento de pandemia, algumas pessoas que estão transgredindo os direitos das crianças e adolescentes utilizam a pandemia como argumento para não deixar elas entrarem dentro de casa. Eles também deveriam ser priorizados. Um ponto que eu vou passar para o Thiago agora, porque eu gostaria de ouvi-lo também. Eu e o Eric falamos bastante, né? Então, eu gostaria de ouvir também o nosso convidado que está fazendo de home office hoje. Um ponto que eu acho que é importante aqui destacar, Thiago, é o seguinte. Tudo certo, né? Há que se considerar riscos aí. Mas, diante do quadro social da maior parte dos alunos, eles hoje estão em ambientes que também não são lá tão adequados do ponto de vista sanitário. E talvez as escolas sejam a melhor opção. Tu tem essa percepção também? Tem que ativar o teu microfone, Thiago. Estás com o teu microfone, o teu som está desativado. Eu acho que o seu som está, o seu microfone, o seu som está desativado. Você tem que habilitar o som. Antes você conseguia conversar conosco, agora... Ele falou. Acho que ele ligou. Não foi o Thiago, foi o Léo. Thiago, você está nos ouvindo, né? Vou voltar aqui com o Eric. Enquanto a produção testa o Thiago, comunica com o Thiago aí para ver o que está acontecendo. Eu acho que é um problema de habilitação de som. Eu vou voltar para o Eric. Eric, então... isso que eu botei aqui, o fato de uma parte da população estar nessas condições
que muitas vezes, por exemplo, nas zonas periféricas, você tem ali muitas pessoas que moram em condições sanitárias que são muito ruins. E talvez a escola seja um ambiente melhor do ponto de vista sanitário, onde haja pelo menos distanciamento, coisa que não se tem nesses lugares. Guilherme, o que acontece com esse afastamento muito prolongado das crianças de dentro da escola, da convivência escolar? O prejuízo ele é muito grande. Esse prejuízo vai se dar, primeiro, em relação ao aprendizado, tá? E a gente sabe que cerca de 80% das crianças e adolescentes estão dentro das instituições públicas que têm uma capacidade de resposta e recuperação muito menor. Então, você vai ter uma queda de aprendizado e de recuperação para grande parte dos estudantes. Segundo, isso vai aumentar a evasão escolar, porque enquanto você tem uma continuidade, você está num ciclo virtuoso. Quando você interrompe esse ciclo virtuoso, você necessariamente inicia um ciclo vicioso. E o ciclo vicioso leva à evasão. O terceiro ponto é a saúde emocional e física desses alunos, porque a convivência é importante. Os exercícios físicos são importantes. Eu vou lembrar também da segurança alimentar, que tu também comentaste. Muitas dessas crianças têm a sua segurança alimentar garantida pela presença na escola. Aliás, tem pais que colocam os filhos na escola exatamente porque lá vai ter um lugar para comer. Aumenta a exposição à violência pela distância na escola. E eu quero levantar mais um ponto que é esquecido por muita gente. Existe uma parcela da população que ela é muito defendida porque é bonito defendê-la, mas muita gente não percebe as reais condições em que elas vivem e as suas reais necessidades. E eu estou falando aqui dos deficientes físicos, existem escolas especiais e os deficientes, em especial os deficientes intelectuais, eles têm uma necessidade gigantesca da presença na escola, sentem falta dessa presença na escola, eles sofrem com isso, a família sofre e isso tem uma função social gigantesca. Isso também tem que ser lembrado. Tiago agora está conosco. Tiago Simão, está nos ouvindo? Está podendo falar? Está me ouvindo agora, querido? Agora sim, vamos lá. Qual que é a sua avaliação deste problema relativo à volta às aulas? Não, realmente eu estava ouvindo o Eric aqui nessa etapa final e realmente nós estamos sofrendo com esse período aí de quase um ano sem aulas, infelizmente, sequelas muito profundas, muito profundas. Eu li alguns estudos mostrando as consequências na questão ensino-aprendizagem, não é? Na questão cognitiva, realmente, assim, isso é muito sério. Talvez a questão mais crítica que o Rio Grande do Sul enfrentou nas últimas décadas, passamos por crise fiscal, passamos pela crise do Estado, passamos por diversas situações, não é? Temos, obviamente, essa pandemia, que é uma situação muito difícil, mas essa situação que nós estamos vivenciando de um ano sem aulas é uma situação inconcebível. O Eric comentava também a questão da segurança alimentar. Indiscutivelmente, só na rede estadual são 800 mil alunos. Eu vi estudos que grande parte deles dependem da merenda escolar, não é, como a principal refeição do dia. Não é? Então, além da questão pedagógica fundamental, nós temos a questão nutricional, que para grande parcela da população, a merenda da escola, não é, acaba tendo um papel muito importante no desenvolvimento da sua saúde. Não é? Temos a questão da violência, temos, enfim. Mas eu gostaria de trazer o exemplo de Santa Catarina. Santa Catarina teve uma situação muito parecida e o papel do judiciário, porque nós estamos vivendo um momento, Macalossi, que é incompreensível, é o Estado proibindo a população gaúcha de ter o direito à educação. É uma coisa, não dá para acreditar numa situação dessas. Nós temos uma corporação, que é o CEPERS, não é, que historicamente se posiciona por greves de forma recorrente contra o desenvolvimento da educação do nosso Estado. Eles representam muito mais uma corporação. Eu tenho o maior respeito aqui, não é, pela maior parte da categoria dos professores do Rio Grande do Sul, não é, que merece todo o nosso respeito, são profissionais qualificados
e que se dedicam nesses espaços de vulnerabilidade, muitas vezes adotando essas crianças. Eu sei de muitos casos, né? Então não se trata de fazer uma crítica genérica, mas essa instituição, infelizmente, não é que já no ano passado, se nós olharmos, saímos do caso desse ano, que foi as 3 semanas mais críticas, com a mutação do vírus, e olharmos no ano passado, em setembro houve um decreto para o retorno às aulas, que eles praticamente não seguiram, não voltaram às aulas. Houve uma determinação do governo do Estado, e aí, com todo respeito, faltou energia, faltou realmente muito mais vontade política, para não dizer outra palavra, por parte do governo do Estado, para fazer cumprir essa questão, porque ali não tinha nenhuma decisão judicial, não é? E, infelizmente, a gente viu de setembro até o fim do ano, praticamente foi irrisório o número de alunos que voltaram às aulas. Bom, assim, eu estou muito, muito perplexo, essa questão da educação infantil. Então, Tiago, qual que tu acha que é a razão que motiva o CEPERS? O que motiva o CEPERS a ser contra? O CEPERS... Tu acha que é boicote? O que eles estão pretendendo com isso? Eu quero entrar numa questão, assim, mas infelizmente, muitas vezes, o que aparenta é que o CEPERS é muito mais um braço ideológico de partidos de esquerda do que propriamente uma representação, não é, dessa instituição importantíssima que é o professor, entende? Quantas vezes eu vi as lideranças dessa entidade nas galerias da Assembleia, não é, defendendo pautas contrárias, privatizações, enfim, que não tinham nada a ver com a educação. Não é? E muitas delas absolutamente necessárias, como a privatização da CE, que era uma empresa deficitária, infelizmente deixou um rombo aí de 4, 5 bilhões de reais, e elas estavam lá, entende? Então, com todo respeito, não é uma questão pessoal, mas eu considerava aqui, para você ter uma ideia, o estado de Santa Catarina, que em toda a gestão da pandemia, ele foi muito mais competente, tanto na dosagem das restrições, onde tiveram um impacto muito menor na economia, tiveram muito mais razoabilidade na utilização das medidas restritivas, tiveram um crescimento, uma queda no PIB de apenas 0,9%, o nosso estado, Macalossi. Você viu que aconteceu no ano passado. Mas também tiveram muitas mortes, né? Não, tiveram muito menos que aqui. Menos do que aqui? Dados aqui. Muito menos que aqui. Menos do que aqui, eu não tenho índice. Santa Catarina teve 175 óbitos por 100 mil habitantes e Rio Grande do Sul 204. Não existe essa associação direta entre restrições e proteção da vida. O que nós estamos fazendo aqui é destruir a nossa economia, não é? E nesse momento, com todo respeito, né, um desmonte à educação. Você comentava no início na introdução, não é? A questão da educação infantil, não existe explicação para a educação infantil não estar funcionando nesse momento. Não existe. Eles têm a menor transmissibilidade, não é? Praticamente é 1 ou 2 professores por sala de aula, não é? E aí o governo, ele traz essa questão, com todo o respeito ao governador Eduardo Leite, que diz que é uma questão da decisão judicial. Eu entendo, existe uma decisão judicial, mas uma grande parte do setor jurídico do nosso Estado entende que há, sim, espaço para uma alteração no decreto, não é? Porque a decisão judicial se baseia também no decreto do plano de distanciamento. Porque o que aconteceu? Veja bem, o governador, no dia 5 de março de 2021, publicou um decreto, não é? Alterando o decreto que instituiu o distanciamento controlado. Como é que funcionava antes, Macalossi? Para você entender. Era uma média ponderada dos 11 indicadores estabelecidos pelo Comitê de Crise. Era assim que funcionava, a média dos 11 indicadores. Quando ele mudou o decreto agora, no dia 5 de março, não é? E criou essa salvaguarda. E essa salvaguarda da bandeira preta é que estabelece como critério a razão de leitos de UTI livres sobre UTI ocupados, entende? Então, assim, eu acho que, no mínimo, o governo do Estado deveria fazer uma alteração no decreto,
E que alteração o senhor propõe? A reversão da decisão. Que alteração o senhor propõe? Oi? Que alteração o senhor propõe? Nós propomos, eu e o doutor Tiago Duarte, e estamos buscando, não é, a adesão de outros parlamentares, e acredito que teremos bom êxito, é uma bandeira diferenciada para... Mais uma bandeira? Uma bandeira de... Qual cor? Uma bandeira... não é uma bandeira, seria uma categoria de aferição de indicadores específica para a educação infantil e para o Fundamental 1, que vai da 1ª à 5ª série, não é? Que tem a unidocência, onde tem até a 5ª série tem apenas um professor por sala de aula, né? Essa proposta foi subscrita por várias associações de educação infantil e pelo Sinep de educação privada, né, que é o Sindicato das Escolas Privadas. Sim, inclusive falamos com o Bruno Ezeric aqui semana passada. Exato. Então, mas eu lhe pergunto, e pergunto para o Eric também, esse negócio de bandeira já não está desmoralizado? Quer dizer, a bandeira preta que tem efeito de bandeira vermelha, a bandeira vermelha que na realidade não tem efeito nenhum, e daí mais uma bandeira. Eu me pergunto se é de fato algo que tem base, se é adequado mesmo, se essa é a solução. Guilherme, é uma pergunta sincera. E eu vou te responder de forma sincera. E depois eu quero que Claro. Posso o Thiago responder primeiro, que ele é um dos autores, depois o Eric. Claro. Vai lá, Thiago. Veja bem, quando nós propomos uma bandeira diferenciada, não é necessariamente uma bandeira mais uma cor de bandeira. O que nós queremos é que o decreto estabeleça uma regulamentação específica e mais flexível para essa categoria de atividade que apresenta muito menos risco, de modo que o próprio judiciário possa compreender, olha, por parte do decreto do governo do estado não existe nenhum impedimento. Olha o que diz a CUT Brasil, para o Eric comentar também. As escolas brasileiras, públicas e privadas, reúnem cerca de 50 milhões de estudantes e mais 5 milhões de profissionais, cerca de 1/4 da população nacional. O retorno às aulas presenciais pode agravar ainda mais a pandemia. Guilherme... Eric, a bandeira e os números da CUT. Bandeiras e números da CUT. Primeiro, a bandeira ela foi uma proposta que foi feita em especial por um grupo técnico que assessora o governador, e ela vinha com uma proposta de analisar uma série de parâmetros, indicadores, para dizer se a pandemia estava avançando, acelerando, como estava a ocupação do sistema de saúde, e depois ela foi alterada agora. O que eu respeitosamente discordo da proposta do doutor Tiago e do deputado Tiago também, por conta da decisão judicial, dos termos da decisão judicial aqui no Estado. Porque a juíza ele falou o seguinte, ele falou que independentemente da flexibilização de parâmetros da bandeira preta e você criar uma regra específica para as escolas infantis seria uma alteração dos parâmetros, não poderia haver o retorno, tá? Mas o que acontece? Eu não entendi. Desculpe. Repita. Eu não entendi. Eu posso pegar os termos exatos aqui da decisão do juiz, tá? Eu vou pegar os termos exatos da decisão do juiz para mostrar para vocês aqui. Ele fala o seguinte, se eu conseguir ler. Determina a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul, enquanto vigente a decretação de bandeira preta do sistema de distanciamento controlado. Ok. Independentemente de eventual flexibilização de protocolos. Se a gente criar... Tá, mas então o problema é... Então, resolve, porque se vai mudar a bandeira, que daí vai mudar o regime e, portanto, sai da decisão do Existem do três magistrado. pontos que merecem atenção aqui. Primeiro, ele fala sobre... Pode repetir a frase, Eric, por favor? Claro que sim, Tiago, claro. Determinar a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Estado do Rio Grande do Sul, enquanto vigente a decretação de bandeira preta do Sistema de Distanciamento Controlado, RS,
independentemente de eventual flexibilização de protocolos. Então, aqui tem três... Mas me parece que se mudar a bandeira, perde o objeto da decisão, Fran. Existem 3 pontos aqui. Primeiro que ele fala de bandeira preta. Existem 4 bandeiras no sistema de distanciamento controlado. A amarela, a laranja, a vermelha e a preta. Então, o primeiro ponto é, extinguindo-se um deles, obviamente cai um dos elementos nevrálgicos da decisão. Segundo, ele fala sobre o sistema de distanciamento controlado. Extinguindo-se o sistema de distanciamento controlado, que foi lançado pelo decreto 55.000 e alguma coisa que eu não me recordo exatamente o número, que foi exatamente o decreto que eu contestei há 1 ano e pouco atrás, que, a meu ver, não trouxe os benefícios que prometeu, porque ele promete reduzir a contaminação. E nós temos o estado do Rio Grande do Sul acima da média nacional. Então, me parece que não está tendo resultado. E, por último, mesmo que se eventualmente flexibilizasse na bandeira negra, na bandeira preta, isso incorreria na parte final da decisão. Então, me parece que a solução é extinguir-se uma bandeira. Não basta trocar a cor da bandeira. Ou extinguir-se o sistema. Eu questionei isso porque esse modelo das bandeiras aqui no Rio Grande do Sul, ele ficou parecido com os refrescos do Chaves. Vocês lembram dos refrescos do Chaves? Lembro. Os refrescos do Chaves era o refresco que era de groselha, parece de limão e tem gosto de tamarindo. Ou vice-versa. Então é uma bandeira preta que tem efeito de vermelha e na verdade é amarela. Quer dizer, é uma bagunça. Então é por isso que eu pergunto se uma bandeira a mais vai mudar alguma coisa. Tiago? Não, sem dúvida. E fica muito claro, Macalossi, Eric, né? Primeiramente, que há uma incapacidade brutal que me dói de ver o poder executivo, o poder judiciário do Estado do Rio Grande do Sul sem condições políticas e judiciárias de resolver uma questão dessa importância. Obviamente que há uma interferência inconcebível do poder judiciário. Como é que um juiz poderia paralisar a educação de milhões de crianças e adolescentes do nosso Estado? Para se ter uma ideia, Macalossi, não sei se tu tem essa informação, mas no estado de Santa Catarina, que já está quase 1 mês em aula, o Tribunal de Justiça daquele estado, ele obrigava os municípios que não abriam as escolas e retomassem as aulas, para ver a mudança a mentalidade, não é, que aquele estado tem. Então, assim, eu fico realmente lamentável, né? Nós temos aqui um decreto, tudo girou em torno desse decreto, não é apenas a questão da educação, que já é gravíssimo, mas nós temos as escolas livres, são milhares de escolas profissionalizantes no Rio Grande do Sul que estão agonizando, que estão quebrando, que estão em lockdown, não é? Muitas delas... Thiago, e o CEPERS, porque dela em Santa Catarina deve ter um CEPERS. O CEPERS de lá também é contra, não sei. Não, eu acho que a influência da esquerda em Santa Catarina, graças a Deus, não é da esquerda que eu digo, essa esquerda corporativista, não é? Que é pelo atraso, pela greve. O CEPERS, historicamente, aqui tem uma influência que, infelizmente, tem feito greves de 100 dias ao longo de muitos anos. Não é? Eles são, sim, há muitos outros fatores, mas uma das principais causas do atraso, eu estive num programa aqui com o deputado Fábio Osterman, e ele expressou de maneira muito clara isso, e eu tenho respeito pelas professoras, deixei isso muito claro, né? Mas, infelizmente, há um movimento muito forte contra a educação e agora vai ser uma campanha contra as aulas presenciais aqui no Rio Grande do Sul. Vamos fazer um break. Na volta eu quero falar sobre outros aspectos relativos ao governo do Estado. Nós temos que falar sobre ações de compensação aos empreendedores, que eu acho que é importante tocar nesse assunto. E eu quero que o Eric conte um pouco sobre a visita dele ao ministro da Saúde, o Queiroga. E se o Queiroga está preocupado aí com a CPI da Covid. Está preocupado? Depois ele responde. Voltamos na sequência.
Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, trazendo a análise dos assuntos mais importantes do momento, através das opiniões dos nossos convidados aqui no estúdio e também por videoconferência. Hoje participam do programa os deputados Eric Lins, que está aqui comigo, e Thiago Simon por videoconferência. No primeiro bloco, nós tivemos a participação do secretário de Administração e Patrimônio de Porto Alegre, André Barbosa. Você pode participar mandando a sua mensagem pelo live stream da RDC, no Facebook da RDC, e você pode mandar também a sua interatividade através das outras redes sociais, @RDC TV Digital, em todas as plataformas. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação... Oi, Thiago, só um instante que eu estou terminando a introdução no bloco. Conclui que eu tenho. Tá. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Thiago Simon, o que tu ias dizendo? Não, eu estava dizendo o seguinte, foi aprovado agora, nesse instante, na Câmara, um texto base de um projeto que prevê a abertura de escolas e faculdade na pandemia. 95. E qual que é o impacto dessa decisão do Congresso? Claro, vai que algum juiz determina que é ilegal a lei. Pronto, acabou, né? Não, só estou dizendo que o que ele diz aqui, né? Que proíbe a suspensão de aulas presenciais durante pandemias e calamidades públicas, exceto se houver critérios técnicos e científicos justificados pelo Poder Executivo quanto às condições sanitárias do Estado ou município. Né? Então, retiraria, nesse caso, a competência do Poder Judiciário, não é, para determinar judicialmente a suspensão de atividades educacionais. E dá para servir de referência para o que se pretende fazer no Estado? Não, é exatamente o caso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O Judiciário, através de uma decisão, suspendeu as atividades escolares. Né? De acordo com o texto, a estratégia para o retorno às aulas presenciais em cada sistema de ensino ocorrerá a partir do ano em que ocorrer a pactuação entre os entes da federação em regime de colaboração e respeitarão as orientações das autoridades sanitárias brasileiras, em especial do Ministério da Saúde. Então, eu acho que isso depende ainda da aprovação do Senado, da sanção presidencial, dessa pactuação do governo federal com o governo estadual. Eu acho que isso não resolve o nosso problema. É coisa que demora ainda uns dias, mas é uma decisão da Câmara dos Deputados que, pelo menos, proíbe, não é, esse tipo de interferência absurda no futuro. Muito bem. Vamos adiante na pauta, porque temos outros tópicos que eu gostaria de abordar, mas foi importante o deputado Thiago Simon trazer a informação no momento aí para nós. Estávamos discutindo a questão da reabertura das escolas aqui, num dia em que teve manifestação na frente do Palácio Piratini. Vamos falar sobre pandemia, vacinação. O Rio Grande do Sul é o estado que mais vacina. Ontem nós falávamos sobre isso aqui no programa. O Rio Grande do Sul tem praticamente 20% da sua população vacinada, está na frente de todos os demais estados. O deputado Eric Lins esteve em Brasília recentemente e falou com o ministro Queiroga. Ele vai depor na CPI da Covid? Se ele for chamado, ele vai ter que depor, obviamente. O Ministério da Saúde é uma instituição perene, independentemente de quem esteja à frente dela. Então, ele vai responder, inclusive, dar informações sobre os atos pretéritos à assunção dele no Ministério. Mas sim, eu estive em Brasília. Quais são as novidades, deputado? Eu fui lá especificamente para conversar com o ministro sobre alguns pontos que me preocupavam, em especial 2 deles. O primeiro é sobre uma resolução da Anvisa. A resolução 7 de 2010. 2010 é governo PT, né? Inclusive, eu até escrito que era governo Dilma, me equivoquei. Foi no governo Lula. Governo Lula. Dilma, a partir de 2010. 2011. O que acontece? O que tem nessa resolução que tanto me preocupou? Essa resolução ela cria algumas travas para o Brasil inteiro para a abertura de leitos de UTI. Essa resolução ela dá critérios objetivos e rígidos para abrir leitos de UTI. O que ela fala? Que
De 1 a 10 leitos, tem que ter um médico cuidando. Tá, mas tu é contra isso? As pessoas são iguais? Não, mas peraí, mas atendimento de UTI tem uma série de particularidades. Tu é contra que tenha 1 a cada 10? Tu acha que explicar. Tem que ter 1 a cada 50? Não. Como é que... Eu vou Então, explicar isso com um pouco mais de didática para o pessoal entender. Existem diversos tipos de UTI. Perfeito. Existe uma UTI geral, uma UTI pediátrica, uma UTI neonatal, uma UTI Covid. Cada uma delas tem suas especificidades e demandam mais ou menos dos profissionais. O segundo ponto é que cada profissional, o doutor João, ele é diferente do doutor José. Cada um deles tem a sua própria capacidade laborativa. E as pessoas são diferentes umas das outras. E eu preciso pressupor, isso é uma inferência natural, de que o que está escrito naquela resolução, ela tem que levar em consideração o profissional que é mais lento. Ele não pode levar em consideração a média. Porque se ele leva em consideração a média, necessariamente ele está dizendo que vai ter algumas UTIs em que o atendimento vai ser pior porque o profissional é um pouco mais lento do que o outro. E UTI lotada não é prejudica, obviamente, o tratamento, é né? uma coisa. Certo, tá? mas prejudica. UTI lotada. O que prejudica mais é a pessoa chegar, como existe hoje aqui no Rio Grande do Sul, chegar querendo uma vaga na UTI e não ter. Isso, claro, obviamente, mas eu estou falando que uma UTI lotada prejudica o atendimento. É melhor não fazer o atendimento numa UTI lotada. Não. O melhor é não deixar que a UTI lote. Mas esse aqui é o ponto. vai o ponto, Guilherme. O ponto é que, dentre todos os fatores de produção necessários para abrir vagas de UTI, seja as estruturas de materiais, medicamentos, equipamentos, espaço e pessoal, o funil é o pessoal. Em especial no interior, e eu falo isso com toda certeza e garantia, porque eu estive em muitos hospitais, fazendo estudo em muitos hospitais do interior, e muitos deles diziam, Eric, eu quero abrir novas vagas de UTI, mas eu não tenho médico para colocar. Tá, mas tu quer abrir a vaga de UTI sem equipe? Não é isso. Tá, se eu tenho, então, o quê? Se eu tenho 10 leitos de UTI, tá, eu boto mais um. Um médico vai atender 11 pessoas. Tá, mas tu tá entendendo o tipo de precedente que tu abre? Não, não é que eu não estou entendendo o tipo de precedente que eu abro. Eu estou entendendo que nós estamos em um momento de crise profunda, é um esforço de pandemia, semelhante a um esforço de guerra. Um dos argumentos para os quais nós tivemos vacinação com prioridade para educadores físicos, para veterinários, para biólogos, e o argumento central para a vacinação dessas pessoas é que são pessoas com conhecimentos de ser humano para formar um exército de reserva. Então, quer dizer que em um momento de grande crise, eu preciso de grandes esforços. Quando você tem um incêndio, a gente vê com desabamento, a gente vê os bombeiros suados, cansados, destruídos, porque eles precisam fazer um esforço gigantesco para salvar vidas. E os médicos, eles também estão nesse esforço. Existem médicos que só conseguem atender 10, sim. Existem médicos que conseguem atender 12, sim. E quem é que vai ter a liberdade administrativa para poder dizer isso? O médico e a administração, em conjunto, vão organizar os seus fatores de produção para abrir leitos onde for possível. Agora, o que não pode é ter uma regra rígida, burocrática, matemática, e eu digo até mesmo burra, para dizer que cada médico só pode atender 10. É claro que existe um esforço, é claro que depois de 10 horas o médico vai ficar cansado, sim, mas eu tenho certeza absoluta que nenhum médico vai se furtar de atender mais uma pessoa. E se aumentar de 10 para 11, só para 11 é 10% da capacidade do Brasil, eu entendo, alguns milhares de leitos. Eu entendo a necessidade de se criar leitos para atender o excedente de pacientes em estado grave. Mas a minha visão é de que o melhor é evitar a internação, não flexibilizar essas normas. Todos concordamos que é melhor evitar a internação. Todos concordamos que é melhor evitar que alguém seja... me fugiu agora, atropelado. Mas se alguém for atropelado ou alguém for contaminado e necessitar de uma intubação, por exemplo,
Nós temos que ter leitos. Eu não sei quem falou. Nós temos que também ter profissionais gabaritados para poder fazer a intubação, porque intubar não é que nem colocar um canudinho num todinho. Claro. Eu levei 3 pontos para o ministro. Tem médico que tem receio de intubar, porque é um procedimento de risco. Eu levei 3 pontos para o ministro, Guilherme. Primeiro, a regra dessa resolução que trava a criação de leitos no país inteiro. Porque se nós precisamos de leitos, nós não podemos ter uma regra burocrática que limita em 10. Por exemplo, nós precisamos remunerar esses profissionais na medida e na quantidade de trabalho, sim. Mas nós não temos profissionais suficientes para abrir mais leitos, seja na capital, seja no interior. E no interior é pior ainda. O Cremers diz que não. O Cremers está dizendo que não, hein? Pelo que eu sei, o Cremers repudia esse tipo de Ele pode argumento. repudiar, mas eu não... que há falta de profissionais. Mas ele não vai tirar profissionais da cartola, em especial pelo segundo ponto que eu vou citar nessa mesma resolução. Porque para responder por uma UTI, você precisa de um médico intensivista, que é uma especialidade específica. E também diz nessa resolução que só pode responder como profissional técnico por 2 delas. E existe uma forma de você flexibilizar isso colocando profissionais genéricos. Genéricos não é um médico genérico, generalistas ou, em especial, anestesistas, por exemplo, que são praticamente intensivistas, para poderem fazer a atuação sendo supervisionados por um médico intensivista. Existe essa forma de você captar em forma de feixe. E o terceiro ponto que eu levei para o ministro foi a formação desse exército de reserva. E ele falou, olha, isso nós já estamos preocupados, eu estou abrindo 300 novas residências para suprir essa falta de demanda. Então, essa falta de oferta. Essa falta de oferta, inclusive, reconhecida pelo ministro, tanto que vai abrir 300 novas residências. E o segundo ponto foi a falta de materiais que são do chamado kit de intubação, que nós estamos tendo em todo o estado e todo o Brasil. E eu falei, olha... Sim, pelo excesso de pessoas que estão nas UTIs. Exatamente. Mas quer dizer o quê? Se entrar mais gente, eu tenho que ter... O setor industrial que produz isso não tem capacidade não tem capacidade em termos. Uma das formas de suprir essa falta de quantidade é fazer-se a requisição administrativa de instalações ou de serviços. Ah, mas agora tu está defendendo a expropriação dos bens privados? Não falei em expropriação. Não é a posição do liberal? Não. Você está confundindo bastante. Eu não falei em expropriação. Eu falei em requisição administrativa, que inclusive a nossa Constituição e as nossas leis definem e garantem a indenização apropriada para a pessoa que tenha não expropriada, mas tenha uma requisição administrativa. Mas tu acha que o Estado vai administrar melhor do que o setor privado? Eu falei administração, requisição de serviços ou instalações. Quando eu falei requisição de instalações, aí seria sim você encampar e tomar toda a estrutura e fazer a utilização dela. Mas não foi só isso que eu disse. Bem. Eu falei também requisição de serviços. É você falar para a dona aqui, olha só, eu quero que você produza neurobloqueadores, porque toda a estrutura do país não está conseguindo dar conta disso. Então você faça os neurobloqueadores, porque você tem as estruturas para isso e eu vou te pagar por isso. Não é expropriação, é pagar e mandar. Produza. É diferente. Deputado Thiago Simão, sua avaliação disso e como é que tu está vendo aí a questão da pandemia no Estado? Não, Macalossi, com todo respeito, eu acho que, primeiramente, eu gostaria de expressar... Nós estamos aqui também para discordar, tá? Nós estamos aqui também para discordar. Claro. Eu não concordo com o Eric, mas ele está sendo ouvido. Vai lá, Thiago. Não, eu gostaria de expressar, primeiramente, o meu mais profundo reconhecimento a toda a classe médica do Rio Grande do Sul, aos profissionais de saúde. Hoje eu estive com o prefeito Melo, ali no Hospital Vila Nova, inaugurando 60 novos leitos de enfermaria, logo vem mais 20 leitos de UTI. O prefeito Melo, em pouquíssimo tempo, foram mais 300 leitos de UTI, quase 700 de retaguarda, investindo muito em saúde e, ao mesmo tempo, aquilo que nós queremos, equilíbrio, permitindo que as pessoas voltassem a trabalhar com racionalidade, com bom senso, retomando as atividades produtivas da nossa cidade, coibindo as aglomerações, em todos os lugares. A gente viu nos parques, nas praças, infelizmente, no ano passado, a orla e os parques eram lotados e o comércio fechado, serviços fechados, restaurantes fechados, restaurantes tradicionalíssimos na nossa capital quebrando, não é? De uma maneira vergonhosa. Inclusive, nós proporcionamos uma notícia de fato ao Ministério Público
doutor Tiago e eu, que encadeou uma ação civil pública porque o ex-prefeito tinha 200 milhões de reais na conta e estava ali fazendo caixa com o dinheiro da saúde do Covid e não investia na estruturação de leitos e não saía da bandeira que permitia os empreendedores trabalhar. E no momento do ano passado, Macalossi, que nós vimos a pandemia, momentos que ela esteve muito menos forte, não é, do que está agora. Nós não aproveitamos, restringimos demais, não é? E nesse sentido, eu quero dizer para ti com muita clareza, tá? Eu ajudei e ajudo as reformas na Assembleia, não é, a construir mudanças no Rio Grande do Sul, porque eu quero um Estado moderno, desenvolvido, enxuto, né? Nós queremos, desde o governo Sartori, e continuamos agora nessa proposta reformista. Agora, eu não posso admitir esse descalabro que está acontecendo com o atual governador, que fecha e abre o que quer, na hora que quer, construir um comitê, não é, de iluminados, não é, que com base na ciência fazem o que querem. Então, desmontando a educação do Rio Grande do Sul. Olha a educação profissionalizante que nós temos hoje, eram 7 mil escolas, são 2 mil. Eu tenho acompanhado, não é? As pessoas que estão desempregadas não conseguem se reinventar. Quem hoje, eu comentava contigo nessa manifestação, são 3.200 escolas infantis no Rio Grande do Sul impedidas de trabalhar. Isso já não começou agora, isso vem de tempo, não é? No ano passado também aconteceu. Isso é inconcebível. Você vê, por exemplo, por que tu acha, Macalossi, que Santa Catarina fechou 2020 com 53 mil postos formais criados, Paraná 52 mil postos criados, e o Rio Grande do Sul liderou o ranking negativo com menos 20 mil empregos? Nós só não perdemos para o Rio de Janeiro, porque lá, infelizmente, é um caso perdido, né? Os governadores estão presos. Então, com todo respeito, eu quero dizer para ti, Macalossi, e com todo respeito, que o nosso governador tem 2 caminhos. Ou ele vai seguir o caminho do Marquesan, ou vai seguir o caminho do Melo. Ele até foi visitar o Melo semana passada, o que é importante, né? Até iniciou um processo de flexibilização. Mas eu confesso, eu não tenho segurança nesse momento no Rio Grande do Sul. Eu me coloco e converso com os empreendedores desse estado. Não existe segurança jurídica, política para que o estado possa retomar as atividades produtivas. Não existe nada mais importante, Macalossi, tu pode me corrigir, deputado Eric, do que poder ter as portas abertas da sua empresa. E o estado de insegurança, não é, jurídica, que o Supremo Tribunal Federal nos concedeu, onde tudo se decide pelo decreto da sexta-feira, eu realmente confesso para ti, eu fico muito preocupado. Eric, nós já vamos ter que ir para as considerações finais, mas temos tempo para mais uma manifestação tua. Inclusive, primeira coisa, eu tenho que concordar plenamente com o Thiago Simon, tá? Ele está certo em dizer, mais importante agora é deixar as portas abertas, as pessoas têm que ter direito de trabalhar, isso é essencial. Em qualquer ponderação de valores, você não pode nulificar uma delas, você tem que majorar elas ao máximo. Então, se algum decreto, alguma determinação pública impede que alguém de trabalhe, para mim isso é absolutamente inconstitucional. Isso é uma violação dos direitos fundamentais da pessoa humana. Mas tu sabe que o Supremo tem uma visão diferente da sua, né? O Supremo tem tido visões diferentes do direito constantemente. Ele tem tido uma visão própria do direito, diferente de tudo que as pessoas aprenderam ao longo de décadas, inclusive diferente daquilo que eles escreveram nos seus próprios livros de constitucional. Isso é algo extremamente triste, mas é algo que nós temos que enfrentar nesse atual momento, né? Eu também, só completando a minha frase anterior, né? Só para a gente poder garantir realmente, houve já algumas, mais de uma entrevistas e matérias sobre a falta de médicos no país. A gente pode ter dinheiro que for para montar um leito, mas não ter profissional para estar dentro daquele leito
para poder manutencionar aquele leito, esse é o grande problema. Mas tu não forma profissional no estalar de dedos. Né? E é por isso que houve uma das conversas que eu tive com o ministro. E tu também não pode pressupor que tu colocará dentro de UTIs profissionais de outras áreas para entubar pacientes. Não de outras áreas, mas a formação do médico, o cara é plural. O sujeito faz educação física. Ele não quer dizer que ele vai entubar, o médico não sabe muitas vezes. Mas é óbvio isso. Isso é óbvio. Existem algumas especialidades médicas que elas têm, por suas próprias características, uma série de conhecimentos que são similares. Existem pontos de convergência entre elas. Tá? Eu citei, por exemplo, um anestesista. Um anestesista, por exemplo, é um deles que tem extrema similitude com o intensivista. Eles já poderiam estar se preparando e agora estar dentro das UTIs para fazer as vezes que está sendo supervisionado por um intensivista que já tem a formação mais própria, que vai poder pegar o fino ali. Mas existe toda uma gama dentro do espectro de possibilidades em uma internação que diversos médicos, inclusive generalistas, têm condições de enfrentar e que só precisariam recorrer ao intensivista quando fosse algo diferenciado. E nesse momento de grande crise, nós precisamos entender que as pessoas precisam ser salvas. As pessoas não podem morrer sem ter acesso ao tratamento mínimo, que é o tratamento de UTI. E isso foi efetivamente bloqueado por essa regra burocrática matemática. Eu não acho que tenha sido a regra. Não é a regra. Desculpe, eu discordo essencialmente. Não foi a regra que impediu. Não é, olha só. O que gerou essa mortandade nas UTIs foi o sobrecarregamento. A mortandade, sobrecarregamento eu não estou falando das UTIs. da mortandade. A mortandade vem da pandemia. Nós estamos com com um número muito maior de leitos do que nós tínhamos e está lotado. A abertura isso que gerou as mortes. A abertura do leito foi pelo cadastramento desses leitos. Mas a gente pode bater num hospital que esteja com seus leitos cheios e fala: tu quer abrir mais leito? Quero. Por que você não abre? Eu não encontro profissional para poder abrir. E o ponto efetivo do funil são médicos, em especial médicos da especialidade intensivista, que não estão formados na quantidade necessária para um momento de crise. Nós precisávamos, sim, ter formado um exército de reserva para esse momento. Existem diversas especialidades que têm carência. Exemplo, neuropediatras, que exigem uma formação gigantesca e hoje nós não temos suficiente para as demandas. Intensivistas não é diferente. Só que agora, neste momento, nós precisamos de gente para abrir UTIs. Nós não podemos deixar a pessoa morrer sem ar no corredor do hospital ou num leito clínico. Esse que é o problema. Para leito clínico, a gente tem profissionais, mas para as UTIs existe a trava da lei, que é a lei da resolução. E ele vai mandar isso para o presidente da Anvisa para poder verificar a possibilidade de alterar isso. Tiago Simon, quer fazer mais um apontamento aí antes de a gente encerrar? Não, eu queria agradecer imensamente esse debate altamente qualificado com o deputado Eric. Concordo com ele no que se refere à importância de formação de profissionais de reserva, não é? Isso realmente é muito importante. Nós, no pico da nossa crise, nós tivemos a falta, sofremos a falta e o pessoal, as lideranças do Simers e do CREMERS concordaram com essa tese, né? No sentido de se investir na formação de profissionais que possam suprir principalmente o papel dos intensivistas, né? Desse pessoal que maneja as UTIs. Isso realmente é muito importante. E para finalizar, né, realmente o nosso desejo que nós tenhamos o desenlace, se possível essa semana ainda, seja cassando a liminar pelo ministro Cássio do STF, seja por uma alteração do decreto do governo do Estado, mas é fundamental. Nós realmente, fico extremamente comovido com a situação de milhões de crianças do Rio Grande do Sul. Nós colocamos aqui, isso tem sido exposto, não é? As questões cognitivas, psicológicas, não é, pedagógicas, as questões de vulnerabilidade, as questões de segurança alimentar. Nós podemos falar das implicações que a escolaridade gera em relação à formação profissional e ao mercado de trabalho e à renda, não é,
dos futuros profissionais do Rio Grande do Sul. Então, assim, realmente é uma questão fundamental que nós tenhamos um equacionamento entre o governo do Estado e o Poder Judiciário nessa semana. Não há nada mais importante. Eu realmente desejo, Macalossi, que o nosso governador e o Tribunal de Justiça alcancem uma solução para essa situação. Muito obrigado. Bem. Deputado, muito obrigado pela participação aqui essa noite. Sempre um prazer recebê-lo. Uma honra estar contigo aqui com meu amigo Eric. Muito bem. E Eric Lins, muito obrigado. Sempre um exercício construtivo, debater contigo, concordando e discordando. Sempre muito bom. Prazer recebê-lo. Obrigado. Olha, obrigado, Guilherme, pelo convite. Obrigado, Thiago, pelo nosso bate-papo. Obrigado a todo mundo pela audiência aqui. É sempre bom a gente conversar, discutir. Com certeza. Eu gosto muito de discutir com o Guilherme, um cara inteligente, a gente discute com respeitabilidade. O importante é que a gente está aqui agora para falar mesmo as coisas que não são de comum acordo. Mas é importante que a gente vai estar brigando aqui para salvar vidas. E esse é o grande desafio, é nosso objetivo hoje, como agentes públicos, como agentes da mídia e como pessoas da sociedade como um todo. Muito bem, é isso aí. E registrar aqui a presença do Lucas Braz, que está aqui conosco, assessor do Eric. O Lucas é um belo profissional e bom tê-lo aqui conosco. Nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã às 22 horas. Amanhã nós vamos falar sobre privatizações, Corsan e Carris. Tema interessante. Então fiquem ligados. Até mais. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.